A paz do Senhor Jesus, queridos, boa noite, glórias a Deus. Quem vos fala, pastora Yara Cândido, para quem não me conhece, glória a Deus, amém. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite, uma sexta-feira abençoada, né? Na presença do nosso Deus. Aleluias, né? Coisa boa estarmos mais um dia, né? Na presença de Deus, amém? Paz do Senhor, irmã Josi, Deus te abençoe, irmã Deise Carvalho, evangelista Givaldo, boa noite, irmã Tânia Silva, Luiz Henrique, irmã Ana, Laís Barbosa, evangelista Raíssa. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Irmã Edna Costa, irmã Vilma, glória a Deus. Vamos compartilhando aí com os irmãos, né? Vamos expandir a palavra de Deus, amém? Assim como tem sido bênção para as nossas vidas, tem edificado a nossa vida. Nosso intuito é que ela edifique a vida de outras pessoas, né? Então, quanto mais nós compartilharmos, louvado seja Deus, mais longe essa palavra vai chegar, amém? Mais testemunhos, mais vidas serão alcançadas. Então, antes de você começar a se alimentar, clica aí, compartilha, né? Pode escrever publicação, tá bom? Vai lá no escrever publicação, você vai compartilhar também na sua página, né, do Facebook, seus amigos vão ver, amigos dos teus amigos vão assistir, tá? Eu só queria pedir para os irmãos só não abrir sala de vídeo, tá bom? Porque a sala de vídeo, ela limita a live, né? Então ela vai abrindo várias salas e aí a expansão da live é um pouco menor, tá bom? Então pode escrever publicação aí no seu Face, ou então você vai em compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha no grupo de amigos, familiares, amém? Deixa o Senhor te usar, né, nesta noite. Nós estamos com um tema, um tema abençoado, um tema forte, né, nesta noite. Eu quero falar sobre a cruz de Cristo, né? O Senhor colocou no meu coração bendita cruz, né? Duas categorias de pessoas que carregam a cruz de Cristo. Olha, imperdível, né? Então, você que conhece alguém que precisa entender um pouco sobre esse assunto, né? Dá tempo de você ainda compartilhar, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Se as minhas assessoras, ainda que meio que, né, aqui no virtual, estiver me assistindo, compartilhe para mim, amém? Compartilha nos outros grupos, pode até compartilhar, você que é membro do Café com Palavra, você que já é membro lá, tá? A gente tem um grupo e a nossa intenção também é de fazer esse grupo crescer, porque logo mais nós vamos começar a fazer a live por lá, tá? Assim que tiver bastante membro, porque lá não é limite, não tem limite, né? Eu faço pela minha, às vezes pelo meu perfil e tudo, mas tem limite, né? Eu tenho um perfil que já tá lá cheinho. Então, o grupo é para isso. O grupo não tem limite de pessoas e o grupo chega, tem um alcance muito maior. Tem pessoas de todos os países, lá de todo mundo. Esses dias tinham pessoas assistindo aí, muitas pessoas da Angola, tenho muitos amigos, né? Da Angola, República Dominicana, Irlanda, Holanda, né? Então Deus abençoe aí os irmãos, que essa live chegue longe, a palavra de Deus também, amém? Vamos começar? Já tá com Bíblia aí? Já tá com café? Vai marcando também os irmãos aí da igreja, tá? MTR, vai marcando, marca os irmãos da tua igreja, que você queira que assista esse estudo de hoje, tá bom? Nós vamos começar pela palavra do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 9, 23 ao 24, tá? Se alguém também puder marcar o pastor Fábio. Ele, pastora, não tá chegando o link para mim. Isso é importante, tá, irmãos? Para que você seja avisado, né?
acerca do estudo, notificação de live, é necessário que você siga a página. Às vezes a gente só entra e assiste, mas quando você é um seguidor, automaticamente você vai ser notificado. Tem lá um sininho, né, que você aperta lá, se você quer ou não ser notificado das lives, tá bom? Aí você não vai perder, você vai saber quando a gente estiver online, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Vai ser a nossa primeira leitura. Eu vou fazer duas leituras, tá? São 2 textos ricos para nós nesta noite, tá? Lucas 9, 23, do 23 ao 24. O meu já tá marcadinho aqui. Vamos lá, vamos ler o 23. O título até cada um deve levar a sua cruz, né? Aqui na minha Bíblia tá dessa maneira, tá bom? Então tá aqui, ó. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Vou ler de novo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O 24 diz assim: olha, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Olha que coisa linda, né? Muito forte esse texto. Esse primeiro texto, depois já deixa separadinho aí, nós vamos fazer leitura também, Evangelho de Marcos 15, 21, ou Lucas 23, 26, tá? Que fala sobre o mesmo texto. Tanto faz você abrir qualquer uma das duas, mas se você quiser, Lucas 23, 26, que já tá aí no mesmo livro, é só um pouquinho mais à frente. Se não, Marcos 15, 21, que é o segundo texto que nós vamos ler, tá bom? Mas nesse primeiro texto, nós vamos aqui retratar, logo após a missão dos 12, Jesus aqui convoca os 12, né? E envia os 12, eles vão, eles fazem, né, prodígios, e ainda o Senhor dá uma ordem para eles: olha, não leve convosco, né, para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, e nem tenhais 2 vestes. Realmente Jesus aqui estava se dizendo, né, para se dispor de tudo aquilo que pudesse, né, enfadá-los, de tudo aquilo que viesse trazer qualquer tipo de segurança ou dependência que não fosse da pessoa de Deus, tá? E aí eles saem, vão lá para a missão dos 12, e aí, pelo que eles fazem, né, eles entram pelas aldeias, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, né, fazendo cura por toda parte, e isso inquietou Herodes, né? Herodes era um tetrarca, tá bom? Ele ficou constrangido, ele ficou incomodado, não? Porque quando Deus nos chama para algo sobrenatural da parte de Deus, né? Às vezes isso incomoda, né, o nosso adversário, às vezes não, sempre, né, incomoda os nossos adversários. E aqui eles tinham, né, os escribas, fariseus, os anciãos daquela época, eles tinham por receio de que aquilo crescesse, né? E o intuito deles era realmente de tentar impedir este crescimento, esse avanço, né? Era um grupo que estava crescendo, os seguidores de Jesus cada dia mais crescendo, aquele grupo crescendo, fazendo a vontade de Deus. Então isso inquietou Herodes, né? E ali ele até ele pergunta, né? Quem era aquele, quem ele se dizia ser, né? E para eles ele falava que era Elias, né? Ele falava era Elias, que Elias tinha aparecido, os profetas também apareciam. E aí, só que ele falava assim: envia tudo o que se passava, e estava em dúvida, porque ele dizia a alguns que João ressuscitara dos mortos, e a outros que Elias tinha aparecido, e a outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado, né? E Herodes ele fala: não, mas eu mandei degolar João Batista, né? Ele achou que tinha acabado com aquele movimento né, que estava acontecendo através da pessoa de Jesus Cristo, tá? E aí ele
ficou impactado pelas coisas que Jesus estava fazendo, né? Pelas coisas que os discípulos estavam fazendo. E isso inquietou ele. Então, ele procurava vê-lo. Aí ele começou a procurar Jesus, né? Para tentar ver de perto, né? Para tentar impedir aquilo que Jesus estava fazendo. Logo depois, quando eles vão, aí eles fazem a primeira multiplicação. E quando eles retornam disso, Jesus ouve a confissão de Pedro, né? Ali, a hora que Jesus estava predizendo a sua própria morte. Jesus começa a falar disso com eles, né? E aí ele se coloca a orar, ele se retira a orar em particular. Jesus tinha isso como hábito, né? De sempre estar orando, de sempre estar ligado ao centro da vontade de Deus. E ali ele pergunta para os discípulos, né? Quem diz a multidão que eu sou? Eles estavam trazendo agora, depois da missão, eles estavam trazendo um retorno, né? Aquilo que havia acontecido quando eles estavam fora. E Jesus pergunta isso para eles. E aí eles respondem. Alguns acham que o Senhor é João Batista, outros acham que é Elias, né? E outros simplesmente falam que é um antigo profeta, né? E vós? Aí ele faz uma pergunta. Faz uma pergunta para os discípulos. E vós? Quem dizes que eu sou? Aí Pedro responde. Eu amo essa passagem. Pedro fala, tu és o Cristo de Deus, né? E admoestando mandou dizer que a ninguém se referisse isso, porque como Jesus já estava chamando a atenção dos escribas, e isso não era interessante, isso não era bom para ele, porque ele ainda sabia que ele ainda tinha muito para fazer. E quanto mais, irmão, uma coisa que vai inquietar. Quando Jesus tinha o propósito, né, de enviar pessoas para que aquela pessoa desse testemunho de cura, e ele queria atrair mais pessoas para dentro do reino de Deus, ele mandava eles falarem, vai e anuncia-te tudo aquilo que foi feito. Mas quando Jesus era, eu falo que, olha, um espetáculo, né? Mas quando ele sabia que isso ia chegar até aqueles que o perseguiam, né? Até os escribas, né? Ele já pedia para não dizer, para não anunciar, para não dizer, para não falar nada. Por quê? Porque se ele expandisse, ou se os milagres dele expandissem, né? Daquela maneira, ou continuasse a expandir, o tempo de ministério dele, né? Corria risco, e ele tinha já um tempo determinado da parte de Deus, né? Então, quanto mais tempo ele ficasse, quanto mais ele permanecesse ali, mais o propósito dele iria ser concluído, tá? Iria ser concluído. Então, nesse caso, depois ele fala assim para os discípulos, né? John Wesley está dizendo, então, mandem que ninguém refira-se a isso, dizendo, porque é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, né? E ainda seja rejeitado dos anciões dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então Jesus já estava predizendo acerca da morte dele. Olha, eu ainda vou fazer algumas coisas, né? Antes que eu padeça, ainda tem coisas para fazer, né? Ainda tenho vidas, ainda tenho curas, ainda tenho libertações, ainda tenho que anunciar o reino do meu Pai. Essa sempre foi a preocupação de Jesus. E depois ele começa a dizer para todos, né? Ele fala assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e me segue. Olha isso. Eu quero falar com você hoje sobre duas categorias de pessoas que carregam a cruz de Cristo. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que você vai, aleluia, você vai se recolocar, né? Você vai fazer uma autoanálise e aí vai se recolocar. Qual das duas categorias, né, que você faz parte? Qual das duas categorias que você se identifica? Amém? Louvado seja Deus. Lembrando aos irmãos que nosso estudo, irmão, não é não é nada pessoal, tá bom? A gente está aprendendo e a gente se autoanalisando. Quanto mais nós aprendemos, mais nós nos analisamos e vamos nos recolocando, né, no centro da vontade de Deus, vamos alinhando a nossa vontade, a vontade de Deus, o nosso caminhar com aquilo que Deus já, né, pré-estabeleceu para nós. Amém? Então, duas categorias de pessoa. Primeiro, você que gosta de anotar, você que gosta de anotar, tá aí. Voluntários. Os voluntários, tá? Essa é a primeira categoria. A segunda categoria é os convocados. Há uma diferença e você vai entender, tá bom?
acerca daqueles que são voluntários e os que são convocados. Forte isso, né? É muito forte. Então, vamos lá. É aí que entra o nosso estudo e a gente vai começar agora, tá? A parte boa. Quero que você também abra aí a tua Bíblia, Lucas, capítulo de número 23, né? Nós falamos acerca dos voluntários, que é com base na palavra de Lucas 9, tá? E vamos também ler acerca dos convocados, tá bom? Vamos lá, quem é esses convocados, né? Você que já achou aí, vai dando um glória a Deus. Marca para nós aí no título, se você puder. Ah, Evangelista Samara, linda. Tá vendo? Ó, aqui onde eu tô gravando a live, eu não vejo os comentários. Não consigo ver, eu só vejo quem tá entrando, quem tá assistindo, quem tá chamando para fazer a participação do vídeo. E nesse aqui no outro celular, que é o que vocês estão enxergando, é o que eu estou enxergando no outro celular, tá... ali aparecem os comentários. Então pode comentar, tá, irmãos? Pode comentar, a live é interativa, participe, eu quero que você exponha aí o que você tem entendido, tá bom? Aquilo que for importante, né? Eu acredito que toda colocação é importante, mas aquilo que for mais coisa a gente vai conversar, tá bom? Vou esclarecer aqui com os irmãos. Se você tiver dúvida também, pode colocar aí a tua dúvida, tá bom? O evangelista Samara já colocou ali a primeira categoria, os voluntários, e a segunda categoria, os convocados, tá bom? Vamos ler acerca dos convocados? 23, 26. Olha aqui o que diz. Jesus a caminho do Gólgota. E quando o iam levando Jesus, tá? Tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmas e por vossos filhos. Coisa forte. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não aumentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e os outeiros cobrir-nos-ão. Porque se ao madeiro verde fossem isso, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? É forte isso daqui. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos na cruz. Pastora, que coisa inquietante. Então tá aqui Lucas 9, né, que fala sobre os que são voluntários, e Lucas 23, que fala sobre os convocados. Vamos lá? Então tá aqui. Eu quero falar algo sobre os voluntários. Olha só o voluntário. Primeira coisa, eles atendem ao convite, porque isso é um convite, tá, irmãos? É um convite. Jesus aqui, ele não estava impondo, não estava sendo imposto, tá? Sobre eles. Quando Jesus, ele coloca ele diz assim, olha, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Então, esse se alguém, né? Se alguém, outras Bíblias eu estava lendo aqui, outras Bíblias dizem assim: se alguém deseja, tá? Então, se alguém quiser, ou se alguém deseja, esse se alguém, Jesus, ele não está impondo. Então, é um convite amoroso, tá? É um convite amoroso feito por Jesus. Se alguém quiser vir após mim, tá? Aí depois ele coloca a condição para segui-lo. Negue-se a si mesmo. E depois, e ele ainda diz assim, olha, a cada dia, tá? Todos os dias. Algumas Bíblias vão dizer assim, a cada dia, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Amém? Toma a tua cruz a cada dia e me siga.
Olha que coisa linda. A voluntária, ela atende ao convite amoroso de Jesus. Não é imposto sobre ela, né? Não é imposto, tá bom, irmão? Não é por força e também não é por violência, amém? É um convite amoroso para aqueles que querem ouvir. A partir do momento que você entende isso, você toma a sua cruz, agora você está com Jesus, você toma a tua cruz, é um desejo de seguir Jesus que invade você, tá? O voluntário. Tem um desejo dentro de você para segui-lo. E ao desejarmos segui-lo, olha só, uma coisa vai gerando a outra, tá? Depois é gerado em nós, a partir do desejo, do querer primeiro, né? Depois do desejo de segui-lo, de forma voluntária, tá? Nós começamos a trabalhar em nós a questão da renúncia, porque depois ele fala, tome a sua... Entra a renúncia, tá? Negue-se a si mesmo, é a renúncia. A sua cruz e me segue. Então nós vamos partir para uma nova jornada de peregrinação espiritual. Eu falei esses dias aqui, somos peregrinos, né? Somos peregrinos nesta terra, né? Nós estamos aqui por um propósito. E a pessoa que é voluntária a carregar, a aceitar a cruz de Cristo, ela entende isso. Ela entende que ela não pode se prender às coisas terrenas, tudo aquilo que desvia ela do foco da cruz, né? Tudo aquilo que desvia ela do propósito de Deus, né? Ela começa a se afastar, ela começa a se esquivar, né? Porque agora ela tem um alvo, agora ela tem um foco, tá? Ela tem uma peregrinação espiritual a exercer aqui na terra, tá? E quando ela deseja isso, quando isso está dentro dela, é coisa linda, irmão. Começa a acontecer a autonegação. Entende isso daí? Eu gostaria até que a Samara, a evangelista Samara, fosse até citando essas, bem grifado, essas partes, os processos, tá? Os processos desse voluntarismo, né? De seguir. Coisa linda, né? O irmão Júnior Ruas, Deus abençoe. Ele está dizendo que tem um livro chamado Peregrino, né? Que narra a caminhada de um cristão. Lindo, tá aí. Sugestão, né? Do nosso irmão Ruas, lá de Mogi das Cruzes. Louvado seja Deus, tem caminhado conosco aí. Um livro muito bom, tá bom? Então tá lá, começa-se depois disso, né? Depois do negar-se, depois de entender que a nossa jornada peregrina espiritual começou, a gente começa agora uma autonegação, que é um processo de libertação que acontece em nós. Isso é muito comum para quem se abdicou, né, da sua vida, de quem renunciou, né, a sua carne, a sua vontade, e agora quis voluntariamente viver uma vida em Cristo, né? Viver uma vida espiritual, né? Você traça essa peregrinação e com isso automaticamente vem a autonegação do que, pastora? Vem a autonegação de tudo aquilo que a gente agora começa a entender, porque primeiro vem a ministração, vem essa parte de nós conhecermos a verdade e a verdade começar a nos libertar, vem essa autonegação, né? Da carne e do espírito. Essa fase é uma fase muito complicada, irmão. Ela é muito complicada, né? A autonegação, que é um processo de libertação mesmo, de quem renuncia, né? E abdica a tua carne para viver uma vida com Cristo. Coisa linda, irmão, coisa extraordinária. Eu tô com meus pés queimando. Eu falei para Deus assim que eu preciso discernir e eu preciso... quando é a pregação e quando é ensino. Que eu ensino, eu não posso me exaltar, entendeu, irmão? Mas é uma coisa de Deus que vem tão linda, arde tão grande no meu coração, que quando eu vejo eu tô pregando, tá? Então me segura aí. Vai me segurando aí pra pastora não pregar, eu quero simplesmente ministrar ao teu coração, tá? Então começa essa autonegação, né, da carne e do espírito. Vai acontecer, isso é comum, tá bom? Não se exasperem.
Isso é comum, tá? A gente agora começa a entender aquilo que nós precisamos, né? Aquilo que precisamos nos desprender, aquilo que verdadeiramente não... A gente precisa se desprender e renunciar de tudo aquilo que nos desvia do foco, né? Do foco, irmão. Porque aí a gente traçou um foco. Isso foi voluntário, tá bom? E isso também, essa autonegação da carne e do espírito, nos coloca em uma total abstinência. Ai, uma palavra vai entrando na gente. É uma coisa linda, vou parar de mexer a mão. A palavra, ela vai entrando na gente. É uma coisa linda. À medida que o nosso espírito vai sendo alimentado, a nossa carne vai sendo mortificada. E à medida que a nossa carne vai sendo modificada, nós começamos agora a viver essa abstinência, né? Da paixão do mundo. Uma abstinência, irmão. Sabe que é fácil? Não sejamos hipócritas. Não é fácil, tá? Você se abdigar, você renunciar, né? Você praticar essa autonegação, não é fácil. Mas a Bíblia diz que seria possível. O próprio Jesus diz, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E vós também vencereis. Jesus não estava dizendo de vencer, de vencedor, de troféu. Ele estava falando de vencer nesse sentido. Ele venceu. Em todo tempo, ele venceu a carne, ele venceu o mundo. Você pensa que o mundo não investiu em Jesus? Certamente que sim. Por isso que ele diz a cada dia. Ele foi bem categórico no texto. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cada dia, irmão, todos os dias a gente tem que matar um gigante dentro de nós. Todos os dias nós temos que nos abdigar de alguma coisa. Todos os dias nós temos que lutar contra as paixões do mundo que tenta nos influenciar. Paixões do mundo que tenta nos desviar do propósito. Porque foi voluntário. Que coisa linda. Ainda mais quando é voluntário. Irmão, quer ver o diabo nervoso? É porque partiu de você, foi voluntário. E tem uma diferença tão grande, você vai ver depois. Eu falei, né, das duas categorias de pessoas que carregam a cruz, né? Uma delas é o voluntário, você quis, você desejou, né? Você desejou aceitar. Tem uma passagem que eu acho linda demais, que é de Daniel, quando Daniel é levado cativo lá para Babilônia, junto com os seus amigos. Ele chega lá e é imposto a eles, né, a se alimentar daquela ração do rei. Só que Daniel, ele pede, né, para aquele eunuco, né, pro guarda lá, que cuidava deles, né, eu esqueci agora o nome, para que ele fosse alimentado de legumes, né, para que ele não comesse da ração do rei e tal. Só que o texto vai dizer que ele desejou não contaminar-se. Ele desejou. Depois você lê lá, Daniel. Desejou Daniel não se contaminar. Oh, irmão, coisa linda. Desejar. Ele desejou. Né? Ele desejou. E quando parte do nosso desejo, isso intriga o adversário. Isso intriga Satanás. A gente sabe que tem muitas pessoas que elas não carregam a cruz porque elas não querem. Elas carregam a cruz porque foi imposto que elas carregassem a cruz por uma situação, né? Talvez foi para Jesus porque entrou pro leito, foi para Jesus porque, né? Tem tantas situações, mas o desejar é aquilo que a gente fala do amor e na dor, né? 2 tipos de pessoas que carregam somente quando é na dor, né? Então não foi desejo delas. Eita, comecei. Não foi desejo, né? Agora o voluntário partiu de você. Eu quero. Então não precisou de dor, não precisou se passar por estreito, não precisou, você se voluntariou. Isso aí deixa Satanás irado. Deixa Satanás irado para você que quis renunciar. Então ele vai agora partir para o sentido de fazer com que você se frustre com essa sua escolha. Fazer com que você desista, fazer com que você fracasse, ele vai investir nisso, irmão. E é essa luta aí do mundo. Então, a gente quando entra essa autonegação, essa luta da carne e do espírito, o que você tem que fazer? Você tem que alimentar o teu espírito. Já dei isso aqui num estudo anterior. Isso mortifica a sua carne e
alimenta o teu espírito. Quanto mais você alimentar o teu espírito, o voluntário quer fazer isso. Ele deseja isso. O voluntário a carregar a cruz, ele deseja, ele luta contra isso. Mas aquele que lhe foi imposto muitas das vezes, ou os convocados, tem essa dificuldade. Os convocados têm essa dificuldade, principalmente de carregar a cruz, né, dia a dia. Tem dia que não quer. Tem dia que não quer, irmão. Tem dia que calca, que nem diz o pastor, calca o calcanhar de Cristo, põe Cristo na cruz de novo. É uma luta. É um cai e levanta, é uma coisa. Por quê? Porque ele não consegue, ele não desejou lutar. Ele não desejou entrar essa autonegação da luta da carne contra o espírito. Ele não tem essa certeza de todos os dias negar-se a si mesmo, de todos os dias suportar a cruz e carregar a cruz. Porque uma coisa é a cruz de Cristo, tá? Ela já nos faz mais do que vencedores. Nós herdamos isso, tá? A cruz de Cristo, ela já nos deu o direito. Jesus venceu por nós. Então, nós somos mais do que vencedores. Agora, cabe a nós tomarmos a nossa cruz pessoal e vivermos como vencedores. Então, é nós pararmos de darmos ênfase para a nossa carne. A carne é vontade, a carne é as nossas fraquezas, né? A carne são as nossas limitações, né? A carne é a nossa inconstância. Isso é a carne, tá? Mas o espírito, quando você está em espírito, você vai embora. Quando está em espírito, você está focado. Quando está em espírito, quem é uma pessoa em espírito? Ainda que no Antigo Testamento, mas Neemias estava no espírito. Quando ele estava ali na restauração, focado, irmão, focado em restaurar os muros de Jerusalém. Ele estava lá no alto, veio Sambalate, vem Tobias, né? Vem tudo, mas o que ele fez? O que ele fez? Ele falou, ó, eu tô em grande obra, focado. Isso é foco, né? O voluntário, ele não desfoca. O voluntário não se desfoca, irmão. Tem dias difíceis? Tem, mas está focado. Tem dia que vai lutar com o eu dele, com a carne dele, mortificar a vontade, desejo, paixões, concupiscências, vai. Mas ele está focado. Abrir mão, renunciar. Ô, irmão, quer ver um jovem? Pega um jovem voluntário. Ele quis, para você ver. Bichinho luta, guerreia, mata a carne, mata desejo carnal, não cai, não se prostitui, anda em santificação, tá focado, tem um alvo, tem foco. Ele é voluntário, ele quis, ele desejou, ele tem força. O voluntário tem força. É muito difícil você pegar uma pessoa, vou falar dos convocados, tá? Você pegar uma pessoa e você colocar a cruz de Cristo sobre ela. Um exemplo simples. Às vezes a pessoa, pela emoção, pela necessidade, ela levanta a mão, aceita Jesus, tá lá, vai lá, aceita naquela hora. No outro dia ele já largou a cruz. Aí às vezes você liga, não, é que aquele dia eu tava meio assim, não sei se eu tenho força, não sei se eu quero renunciar, não sei se eu quero abrir mão, não sei se eu quero ficar firme. Isso quando não, carrega, mas carrega daquele jeito, né? Caindo, né? Um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. E a pessoa, eu falo que quando ela é convocada, eu vou entrar nos convocados, e convocado tem muito mais itens do que os voluntários, tá? Mas deixa eu só finalizar aqui o voluntário. A decisão dele é pessoal e exclusiva, não foi ninguém que decidiu por ele. Entendeu? Não foi ninguém que falou, vai lá, aceita Jesus. Anda em santidade, você tem que andar. Não, você tem que andar em santidade. Não. Isso foi voluntário, ele que quis. No momento em que ele foi encontrado por Jesus, ele quis levantar a mão, quis, né, aceitá-lo como Senhor Salvador, quis renunciar, quis entrar, passar a viver uma nova jornada, quis se abdicar, ele quis se autonegar, ele quis vencer, lutar no espírito e vencer a carne. Para você lutar no espírito, você sabe que você tem que se alimentar daquilo que é espiritual. Não adianta você querer vencer carne sendo carnal. A gente só vence carne, carne não vence carne. O que vence carne é espírito.
Se está no Espírito, se enchendo de Deus, se enchendo do Espírito Santo, você vai conseguir vencer a sua carne, tá? Isso é diário, né? Lembra? Cada dia, diário. Porque o diabo vai continuar investindo todos os dias. Então tá lá, a decisão pessoal exclusiva de seguir a Jesus. Então, ele que decidiu levar a cruz ou não, renunciar ou não, ele que decide, né? Então, esse convite de Jesus, aquele que quer vir, se deseja, aquele que deseja vir após mim, tome sua cruz. Esse convite, ele ecoa como uma brisa suave. Não vem como peso para a pessoa que é voluntária, entende? Não vem como pesar, não vem como peso. Ai, que coisa, não dá santidade. Ah, parar de falar mentira. Ah, deixar de ser... Olha, não é fácil não. Às vezes tem gente que segue, pega, toma a cruz, mas continua carnudo. Não consegue se desligar de nada que a carne propõe para ele. Não... Ele foi convocado. Você viu o convocado? A Bíblia fala de um homem chamado Cirineu. Simão. Tá? O nome dele era Simão. Simão Cirineu é porque ele era da cidade de Cirene, tá? Ele era da cidade de Cirene, tá aqui, um homem de Cirene, tá? Então era o nome da cidade e daquela localidade, e aí Jesus estava passando, né? Ali já fazia parte do caminho do Gólgota. Jesus passando ali, e eles impuseram, o texto diz, o colocaram à força. Ele não quis, não foi ele que viu Jesus. E olha, irmão, algo interessante. É algo interessante que pra gente entender o porquê, né? O porquê dessa questão do convocado, né? Do homem sirineu. Porque quando ele viu aquela situação, ele não se abdicou. Então, assim, ele não foi voluntário, não. Ele, até na hora ali, ele teve uma negativa. Ele falou, que tenho eu com essa cruz? Eu não tenho nada a ver com essa cruz. Eu não tenho nada a ver com esse homem. Essa cruz não é minha. Você sabe como que era carregado a cruz? Olha, forte isso aqui. Você está me assistindo, você precisa entender. Irmão, você precisa entender o porquê que você precisa de Jesus. O porquê que Jesus é o teu salvador. Por que Jesus, né? Você tem que entender isso. De repente você não entendeu. Você tem vivido essa vida aí de como convocado. De pessoas que um dia impuseram, um dia falaram, talvez religiosamente falando, porque a família seguia, a família era. Não, a gente precisa entender isso. Por muito tempo eu fui cristã porque foi a minha família, eu nasci na família cristã, né? E ali me foi, não é imposto, mas foi o que foi me colocado, porque eu era criança, desde criança eu fui criada, né, na igreja, e eu fiz tudo que tinha que fazer na igreja, fiz catequese, fiz crisma, fiz tudo, mas ali até então eu seguia uma tradição familiar. Então a minha mãe, né, muito, graças a Deus, uma mulher de Deus, mas foi me imposto. Mas quando eu comecei a entender essa questão do voluntarismo, né, de ser voluntário a seguir Cristo, de viver realmente uma vida com Cristo, somente Cristo, quando eu entendi que Ele é Ele é o caminho, a verdade, a vida, né, que não tinha outro caminho se não fosse através de Jesus Cristo, que aquela cruz Ele levou por mim, abrindo caminho para minha salvação, né? Então, aquele sirineu, ele olha para aquela situação de Jesus, ele não estava vendo qualquer situação, não. Aquele sirineu, aquele Simão Sirineu, o que ele viu? Ele viu um homem carregando uma cruz, né? Jesus, ele estava ali naquele momento, irmãos, com a humanidade dele toda exposta. A humanidade de Jesus estava exposta. Jesus, ele estava com a base da cruz, porque no caminho do Gólgota não se levava a cruz inteira, ela era completa lá mesmo na cruz, né? Mas o caminho do Gólgota, ele levava a base, que é a haste, aonde ficariam os braços, né? E eles amarravam os braços sobre, como se fosse um jugo, aquilo é chamado jugo.
aquela madeira sobre os ombros, aquela madeira sobre as costas. Aquilo é um jugo, né? Então ele carregou o nosso jugo. Por isso que fala que o dele é leve, é suave. Justamente por isso, porque o peso ele já carregou. Se nós tivéssemos que carregar da forma que Jesus carregou, a gente não suportaria. Ele suportou por nós o que nós não suportaríamos. Isso é coisa linda, não perca isso, irmão. Em nome de Jesus, grava isso na tábua do teu coração. Quando Simão Cirineu, ele vê aquela situação, né? Ele diz, eu não tenho nada com isso. Mas ele não estava vendo qualquer pessoa, ele estava vendo um homem que já estava a 2 quilômetros. O texto bíblico vai dizer que o caminho do Gólgota era percorrido por 2 quilômetros. Então era 2 quilômetros, né? Chamado também Via Dolorosa, porque ali ele passou muitas dores. E outra coisa, irmão, não foi posto jugo nele ali naquele momento. Jesus já vinha de uma noite inteira de interrogatórios exaustivos, açoites, né? Sem comer, sem beber, né? Sendo açoitado, sendo judiado, sendo machucado. Quando é posto aquele jugo, quando é posto a parte do madeiro, por isso que ele fala do madeiro seco, ele fala ali do madeiro verde, ali ainda estava verde, irmão. Eita Jesus, olha, tá pegando fogo meu pé. O madeiro ainda era verde, então ele ainda estava leve, né? Depois haveria de vir o seco, que é quando a cruz era realmente terminada de ser montada. Coisa mais linda. Quando ele olha para aquilo, quer dizer, ele não se compadeceu da humanidade exposta de Jesus. Jesus estava com a parte dele humana exposta. Ele não estava ali em forma de Deus. Ele estava ali em forma de homem. Ele estava ali em forma de Cirineu. Ele estava ali em forma de Yara. Ele estava ali em forma... Olha que... Mas mesmo assim, Cirineu não se compadeceu. Ele falou, o que eu tenho? Eu vejo aí, irmãos, eu vejo uns propósitos aí de Simão Cirineu. Simão Cirineu negou a cruz. Simão Cirineu não carregou porque ele se compadeceu que Jesus estava ali carregando. Não, eu já tô ficando nervosa com a da heresia. Que mané Simão Cirineu, ele foi imposto a ele e ele negou. Ele falou, que tenho eu com essa cruz, nem conheço esse homem. Só que ele não entendeu uma coisa. Ele só não sabia que naquele momento ele tinha que fazer aquilo, né? Por Jesus, porque ele não suportaria o que Jesus ia fazer por ele. Eu vou repetir. Ele só não entendeu que ele tinha que fazer aquilo por Jesus. Foi imposto a ele, vai lá, ajuda ele. Ele caiu, foi o momento que Jesus caiu. Foi o momento que a humanidade de Jesus, a parte humana, a carne, estava totalmente debilitada, né? Ele já vinha de uma noite de açoites, de pré-julgos, de interrogatório, de falta de comida. Não, ele estava exaustivo. Ele estava exausto e ele tinha que completar aquela caminhada, irmão. Ele tinha que passar por aquela via dolorosa. Ele tinha que passar, porque senão ele falharia. E ele não foi feito para falhar. Ele sabia da missão dele. Para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Para que vidas hoje fossem alcançadas pela salvação. Ele não podia, irmão. Ele não podia falhar. Ele não poderia falhar. Aí os próprios soldados, vendo que Jesus estava caindo, Jesus não estava suportando aquele jugo, ele vai lá e joga Simão Cirineu, estava passando. Talvez na mente dele até pareça, mas tanta gente aqui, por que eu, né? Tanto homem, tanta gente, era uma multidão que estava assistindo a crucificação. E aquilo ali era como se fosse um espetáculo, irmão. Para quem? Para os fariseus, para que aquilo era um espetáculo. Né? Uma pessoa sendo açoitada daquele jeito, né? Sofrendo, sendo açoitado, porque além dos açoites da noite, Jesus ainda foi açoitado pelo caminho, para que ele não resistisse mesmo.
para que ele não suportasse. Você que não entende a mensagem da cruz, irmãos, a partir do momento que eu entendi, eu amo pregar sobre a cruz. O pastor Simão não tá aí não, né? Marca o pastor Simão aí. Pastor Simão ama, ele é cristocêntrico. Eu amo. Eu gosto de ver ele pregar porque ele prega a cruz de Cristo, ele prega a salvação, coisa mais linda. E ele teve um dia que ele me ouviu pregar, ele falou: pastora, a tua ministração é cristocêntrica. Eu gosto de pregação assim, que fala da salvação. As pessoas precisam entender. As pessoas esqueceram a mensagem da cruz, esqueceram o significado da cruz. Muitas pessoas esqueceram. Né? Muitas pessoas esqueceram. Vai comentando aí, irmão, o que você acha. Fica à vontade, pode comentar, tá bom? Vai comentando, se sinta à vontade para comentar. Eu tô aqui, irmão, tô pegando fogo. Então, quando eles impõem ali Simão Cirineu a fazer isso, ele só não tinha entendido quando ele fala: não tem, que tenho eu com essa cruz, né? Que tenho eu com esse homem, nem conheço esse homem. Não. Ele não olhou, mas era necessário que assim ele fosse feito. Os soldados impuseram ele ali, porque se Jesus caísse ali, né, iria falhar o propósito. E o propósito não poderia ser falho. Era perfeito. Não tem um louvor que diz que é o plano perfeito? Plano perfeito. E um dos piores momentos foi a via dolorosa. Sabe por que é minha conjectura, tá? Sabe por que eu acho que a via dolorosa foi a parte mais difícil para Jesus? Sabe por quê? Porque com tudo que ele estava sofrendo, com tudo, irmão, que ele estava passando, sofrendo, e ali naquele corredor, porque a via dolorosa, o caminho do Gólgota era um corredor extenso, era uma via muito. Eu vou lá, irmão, graças a Deus eu vou lá. Graças a Deus, em janeiro eu tô lá em Israel. Eu não vejo a hora. Nós vamos passar pelas 14 estações. É coisa linda, né, irmão? Eu já amo. Eu vou sair de lá extasiada, aleluiada. E vai ser passado as 14 estações, para passar aquela via dolorosa, que são as 14 estações, 14 estações, irmão, porque teve muitas vezes que foram as 14 quedas. Jesus teve quedas, teve um momento em que ele caía, a humanidade dele estava exposta. A humanidade quer dizer a fraqueza humana estava exposta. Lembrando você que ele não estava ali em forma de Deus, estava como homem, sentindo os mesmos que você sente, mas ele, como foi comissionado por Deus, né? Foi comissionado, a missão dele foi essa, de vir morrer, né? Então ele suportou para que hoje nós suportássemos, porque naquele tempo nós não suportaríamos. Amém? Então Simão Cirineu, ele olha e aquele momento era importante que ele fizesse aquilo por Jesus, porque depois ele não iria suportar. Jesus estava fazendo aquilo por ele mesmo. Olha isso, irmão. Presta atenção. Ainda que ele foi convocado. No final de tudo, no final desse estudo, o que eu entendi é que é muito importante ser lembrada que todo aquele que toma a cruz, seja ela voluntária, seja ela forçada, essas pessoas podem ter a certeza de que chegará ao destino que Jesus destinado por Jesus, que é a salvação. Então, se hoje convocadas, elas têm que louvar a Deus, ainda que é convocado, né? Mesmo convocado, porque elas vão chegar no final, no projeto final, né? Que é a salvação, né? Então, nos leva à salvação. É um caminho que nos leva à salvação. Simão Cirineu aqui, ele representa as pessoas que não optaram carregar a cruz, mas elas se envolveram por algumas imposições da vida. Olha só, uma coisa que me intriga entre as duas, tô terminando, tá? A diferença entre o voluntário e o convocado é que o voluntário, ele sabe que se ele permanecer, né, se ele se resguardar e guardar este desejo, manter esse desejo nele, ele vai chegar à salvação, né? Já os convocados, e assim, é algo que foi, ele pode ser considerado uma pessoa convertida,
o voluntário, ele se converte. A conversão no voluntário. Tá? A conversão. A conversão, ela acontece quando nós queremos, porque a conversão é a transformação de vida, né? É agora você passar a ser uma pessoa espiritual segundo a vontade de Deus, seguindo seus preceitos, seguindo os teus mandamentos, né, as suas vontades, alinhando a tua vontade ao centro da vontade de Deus, mantendo-se santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, né? E mantendo-se íntegro, né, no caminho e prosseguindo no caminho. Agora, o convocado, irmão, por ter sido imposto sobre ele, ele não é convertido. Aqui, Simão Cirineu não se converteu. Ele não carregou porque ele estava convertido. Ele carregou porque ele foi imposto. E aquilo que é imposto em nós não conseguimos manter. Porque eu não queria. Eu não desejei. Ele desejou. O voluntário desejou. Né? Esse voluntário deseja, porque Jesus fala, se alguém deseja, né? É um convite amoroso à cruz. Negue-se a si mesmo, né? Quer vir após mim. Se alguém deseja, se alguém quer, né? Após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz a cada dia e me segue. Agora, o convocado, não. Isso é imposto a ele. Então, não foi voluntário. Ele não foi lá na frente, foi levar, às vezes, na hora da emoção, ou, que nem eu disse, na imposição, né? Porque foi imposto, porque eu preciso, Deus permitiu algumas situações na família, porque largou o marido, porque perdeu alguma coisa importante, precisa se preencher. Tem pessoas que, né, vêm dessa forma. E Jesus fala, vem como você está. Aí o resto é ele que faz, né? Porém, essas pessoas, quando elas vão, elas precisam depois passar pela verdadeira conversão. O bispo Silas estava pregando algo interessante, eu quero até marcar também um estudo com o bispo. Ele estava colocando uma questão muito interessante, é que a pessoa, quando ela que ele passou por um tempo na vida dele, né? Não sei se o bispo Silas está assistindo, mas me dá essa autorização para falar do testemunho dele, mas ele disse que ele nasceu em berço evangélico, ele nasceu, né? Os pais, os avós, tudo já era cristão. E quando ele foi ser ordenado, irmão, quando ele foi receber ofício como obreiro da casa do Senhor, né, já, foi que perguntaram para ele se ele tinha sido convertido, se ele era convertido. Ele falou, eu nasci em berço evangélico. Não. Ele falou, eu tô perguntando se você é convertido. Porque o nascer em berço evangélico não quer dizer que você é convertido. Né? Então, às vezes foi imposto. Você tá porque querem que você esteja. Sim ou não? Quando eu decidi assumir o meu cristianismo como uma pessoa cristã, evangélica, foi justamente porque eu conhecia, o que me chamou a atenção foi o estudar mais a Bíblia. Irmãos, eu louvo a Deus, tá? A Bíblia fala que nós temos que educar os filhos no caminho que deve seguir, e eu amo e louvo a Deus por minha mãe ter me educado num caminho, né? Por ela ter me posto no caminho. Porém, eu estava naquele caminho porque os meus pais já eram daquela determinada denominação, eles já eram, eu fazia tudo, mas eu passei a me sentir convertida depois que eu deixei a idolatria, que realmente a palavra de Deus me orientava dessa forma, eu aprendi dessa forma, é o que a Bíblia diz, não é o que homens dizem, que só há um Deus, só há um caminho, e o Senhor abomina a idolatria, o Senhor abomina, né, o idolatrar. E aí eu entendi, e eu falei, não, eu quero seguir Jesus, eu quero ser cristocêntrica, eu quero Cristo no centro. Porque a gente via várias situações, várias festas, várias festividades em que todo mundo era adorado, mas não via Jesus, era só naquela representação na época da paixão de Cristo. E eu falei, não, alguma coisa dentro de mim queria realmente se converter. Então aí eu me converti
e aprendi eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a entender, porque a Bíblia, irmão, ela serve para nos revelar Deus e para que a gente se revele diante de Deus, quem verdadeiramente nós somos. Porque à medida que você conhece a Bíblia, aí você é obrigado a praticá-la e aplicá-la. Aí você começa, né? Lembra porque eu falei essa semana do confronto? Eu falei essa semana do confronto que o evangelho foi feito para nos confrontar. O evangelho é confronto. Então, à medida que eu sentar com alguém e eu falar acerca da idolatria, uma pessoa que é idólatra, aquilo vai confrontar ela, né? Vai confrontar. E à medida que ela não quer entender que aquilo não é agradável aos olhos de Deus. Então, né? É uma situação. Agora, quando eu sou voluntária, não, eu quero seguir a palavra de Deus, eu quero andar segundo os preceitos da lei de Deus, eu quero obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus incluía isso. Amém? Então, a partir deste momento eu entendi que eu me converti. Aí eu me converti. Porque o ser convertido é você andar segundo a vontade de Deus. Você se torna um discípulo. Ser discípulo é ser um seguidor do mestre. Né? Ser discípulo é ser um seguidor. Amém? Glória a Deus. Então, só pra gente fechar aqui, que já deu o meu horário, tá? Eu tô aqui, eu vou continuar esse estudo comigo mesmo depois. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Então, eu queria entender acerca dos voluntários e dos convocados. Eu gostaria que você até colocasse aí no comentário hoje, né? Então, essa pessoa, quando ela é convertida, verdadeiramente convertida, ela tem sustentabilidade, é um caminhar que é sustentado pela palavra, né? É algo que ela deseja, ela não sente isso como peso, um caminhar com Cristo como um peso, né? Como, que se eu não fizer assim, né, que Deus vai me castigar. Não, você tem que fazer porque o temor, lembra que eu falei também em um dos estudos, que o temor é diferente de tremor, né? O temor significa reverenciar a Deus. Reverenciar a Deus é você obedecê-lo, isso é reverência, tá? Então isso para mim é temor, você conhecer a pessoa de Deus, saber quem ele é, e o temor é isso, é você reverenciar a pessoa de Deus, isso é temor, tá? E tremor é medo. Então o apóstolo fala, olha, ele não quer que vocês tenham medo dele, quer que vocês tenham temor. Né? Então o temor, o temor me leva a entender que tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso, tem coisas que é certo, tem coisas que é errado, tem coisas que a Bíblia me condena, tem coisas que a Bíblia abomina, tem coisas que a Bíblia permite. Então isso é o temor. Não, olha, isso aqui a Bíblia condena, vou ter temor, não vou fazer, eu reverencio a Deus, né? Não vou andar errante, eu vou me consertar, eu vou me corrigir, né? E às vezes esse confronto do evangelho, ele traz peso para algumas pessoas. Irmão, eu sinto lhe dizer, trouxe peso para você à medida que ele pode te confrontar, tá? O trazer confronto não quer dizer peso, tá bom? Mas eu vou ter que, aquilo é pesado para a pessoa. Não consigo largar o pecado, não consigo. Vou ter que me abdicar, vou ter que largar minhas baladas, vou ter que largar minhas coisas, vou ter que deixar de falar isso, vou ter que deixar de fazer aquilo, vou ter que deixar. Então isso é peso, isso é pesar, não é voluntário, eu não quero, né? Talvez por medo eu vou fazer, porque tá escrito ali, eu li que tá escrito que eu não posso fazer, que eu não vou pro inferno, às vezes medo de ir pro inferno, mas não porque tem reverência a Deus. Pronto, achei a definição. A pessoa que tem temor a Deus é porque ela tem desejo de reverenciar a Deus, não é medo porque ela vai pro inferno, tá? E à medida que você reverencia a Deus, não tem outro caminho para você se não for a salvação, se não for o céu. Amém? Agora, quando você tem medo, você faz aquilo por medo, né? Porque senão, porque eu vou pro inferno, E não é isso. Isso é medo, tá? O temor é diferente. Amém? Então, só pra gente fechar aqui. Muito importante isso. Você se lembrar, né? E se identificar dentro do reino de Deus. Se identifica, né? Se identifica. A irmã Maria de Fátima Silva Cavalcante, Deus te abençoe, minha amada. É você que é da Paraíba, dá um sinal para mim aí, só para eu me lembrar, tá? Eu quero externar minha alegria aqui a todos os estados que têm nos acompanhado, tá bom? Rio de Janeiro também tá aí, que eu vi, Resende tá aí, que eu vi,
Glória a Deus, né? Minas Gerais também tá aí, que eu vi. Vi também aí a República Dominicana, meu amigo, irmão, missionário Emílio, eu vi ele por aí também, logo ali pertinho, né? República Dominicana, logo eu tô por aí. Deixa passar essa pandemia, louvado seja Deus, eu vou estar chegando por aí, irmão. Tá? O passaporte tá prontinho. Jesus vai nos enviar, amém? Glória a Deus. O irmão Ruas, ele está falando, mas quando carrego a cruz de Cristo, mesmo em situações difíceis, me sinto leve, pois eu sei que estou no centro da vontade de Deus. É justamente isso, foi o que eu falei, né? Que quando você carrega voluntariamente, não quer dizer que você vai estar isento de passar situações difíceis, né? Você vai passar, mas você passa com leveza, né? Você sabe que Deus está no controle, você sabe que Deus, né? Coisa linda, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tem mais uma colocação aqui que eu gostaria de ler. A irmã Maria de Fátima está dizendo, pastora, verdadeiramente suas pregações são muito edificantes para as nossas vidas. Deus abençoe, tá, filha? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Sinto peso o não carregar a cruz. Mas você sabe que, irmão Ruas, as pessoas elas têm confundido muito isso, né? Elas sentem peso de estar em Cristo. O apóstolo Paulo falava que sofrer por Cristo, morrer por Cristo, é um privilégio. Isso é coisa de voluntário, hein? Isso é coisa de voluntário. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, nossa, mas você sente alegria de ir para lugares remotos? Eu falei, eu sinto. Se é Deus que vai me mandar, Ele vai estar comigo, eu tenho que fazer o ID, e a palavra de Deus vai ser ministrada, vidas vão ser alcançadas. Isso não pode ser peso para mim. Não é? João Batista foi decapitado, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O profeta Isaías foi cerrado no meio, irmão. Meu Deus do céu, né? Louvado seja Deus, amém? A minha cunhada, pastora Yara, seja bem-vinda. Tá, é a cunhada da irmã Elba. Deus, sim, eu sou cunhada da Elba, ela que é da Paraíba mesmo, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Simão entrou aí. Pastor Simão, assiste depois do começo, tu vai gostar dessa. E eu gostaria muito que tu tivesse feito comigo esse mistério da cruz. Vamos marcar mais uma eu quero falar de cruz, tá bom? Vamos trazer uma mensagem aí cristocêntrica, Pastor Simão Neves, tá bom? Estava aí comentando com os irmãos o nosso tema hoje é Bendita Cruz, né? 2 categorias de pessoas que carregam a cruz de Cristo, a cruz do Evangelho, né? Uma delas são voluntárias e outra são os convocados, tá bom? Tá aí as passagens depois, se o pastor quiser ver, né? Uma dos voluntários eu trouxe em Lucas 9, do 23 ao 24, e dos convocados Lucas 23, versículo 26, que fala do Simão Cirineu, né? Que ele foi imposto sobre ele a cruz, não que ele quisesse carregar. E o voluntário é aquele que entende, né? Que foi um convite amoroso feito pelo nosso Jesus para nós nos negarmos, né? Desejarmos, renunciarmos, né? Entrarmos numa nova jornada, a autonegação da carne e do espírito e nos colocar numa total abstinência das paixões do mundo e estarmos sendo da vontade de Deus. Essa é uma decisão pessoal, exclusiva, individual de quem se voluntariou, né? E a gente chega ao final cheio da graça de Deus, né? Louvado seja Deus, né? Num propósito de cruz. Está ali também nos assistindo hoje a irmã Raquel Oliveira Lima. Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Bárbara Oliveira, Deus te abençoe. Solange Adriano, Deus te abençoe, minha linda, viu? Sueli Chanini, falei certo? Evangelista Raíssa Duarte, irmã Vilma Alves, confessora, irmã Regina Luiza, que é ali de Resende, Rio de Janeiro. Meu beijo aí para vocês. Tá bom? Vai compartilhando, irmã Regina, vai compartilhando aí pro pessoal de Resende, pro pessoal entrar na live, né? Põe o povo para seguir lá o Café com Palavra, tá bom? Louvado seja Deus, a nossa irmã da Paraíba também, vai marcando aí pessoas, vamos expandir a palavra de Deus, né? Que aquilo que vem do céu a gente precisa expandir, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus, tá? A todos os irmãos, o pessoal de Mogi também, vai divulgando aí para Mogi, região, né? Vai colocando o povo aí para dentro do reino, tá bom?
Seja um evangelista, seja um missionário, né, da parte de Deus, tá bom? Missionário Emílio Yasnadim, Deus te abençoe, tá, missionário? Meu amigo, meu irmão, evangelista Glauci Marta, que é minha linda, minha regente das irmãs, evangelista Samara Xavier, pastora Adriana Zanin, saudade de tu, viu, pastora? Glória a Deus, seja muito bem-vinda, irmã Elô, Deus te abençoe, Elô, glória a Deus, tá? Tô muito feliz de você estar aí ouvindo a palavra de Deus, vamos expandir essa palavra. Meu primo também, Maurício Rodrigues, Deus te abençoe, de Mogi das Cruzes, Simone Luvizarro, falei certo? A pastora tem meio que dificuldade. O irmão Ricardo também, Cortez, está nos assistindo. Malu Silva, linda de pastora. Deus te abençoe, tá? Então, irmãos, foi um momento de muita alegria. Eu gostei muito desse estudo. Gostei muito de trazer esse estudo aos irmãos. Eu, por mim, continuaria falando dele, né? Louvado seja Deus a noite toda, mas eu queria que você entendesse, tá bom? Que o carregar a cruz tem que ser voluntário, tá? Aquele que carrega a cruz. Irmã Zana, Deus te abençoe também, tá? Vi os coraçõezinhos da Zana subindo aí. Sobe coração aí pra Jesus, amém? Eu amo os corações, irmão. Vocês entrando na live, põe coração. Pastora ama coração. Todo lugar que eu vou, eu ponho coração. Coisa linda. Deus abençoe. Irmão Paulo Guimarães, a paz, irmã, muito boa mensagem. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, tá bom? Seja muito bem-vindo, irmão Paulo. E traga mais pessoas para dentro do reino, para dentro da live. Irmão, quanto mais nós compartilharmos, divulgarmos, né? Mais vidas vão ser alcançadas, tá bom? Eu quero orar nessa noite. Eu quero terminar a live com uma oração, tá? Soberano Deus eterno, Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, Senhor, meu Deus, o Teu Espírito Santo nos guiou, nos levou, Senhor, para uma dimensão de glória através da Tua Santa Palavra. Nós entendemos acerca, Pai querido e Pai amado, da necessidade, da importância de Te seguirmos, Senhor, voluntariamente, de Te seguirmos porque desejamos Te seguir, porque a partir desse desejo em nós, Senhor, gera em nós uma verdadeira conversão, porque não é algo que é nos imposto. Porque tudo aquilo que é imposto sobre nós, Senhor, nós até entendemos por um tempo, caminhamos por um tempo, mas depois logo nós nos desprendemos, logo nós esquecemos, logo nós desistimos. Assim como foi ministrado, Senhor, aleluias, por esses dias, no último estudo foi ministrado acerca, Pai querido e Pai amado, aleluia, da necessidade de nós entendermos, Senhor, do que é andar contigo, Senhor, meu Deus, do que é, Senhor, estarmos no centro da tua vontade por amor, Senhor, e que o Senhor, aleluia, o Senhor, Ele honra quando assim nós o fazemos. Que, Pai querido, que nós venhamos ainda que lutar com as nossas vontades, com a nossa carne, mas venhamos permanecer em espírito. Senhor, não seguindo heresias de homens, mas seguindo a Tua verdadeira palavra, praticando a Tua palavra. Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos aproximamos do Senhor. Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos libertamos de nós. Por isso, a cada dia que o Senhor possa abrir nosso entendimento, abrir a nossa mente, colocar em nós, Senhor, o desejo de Te conhecer mais. Quando nós louvamos, eu quero conhecer Jesus, que nós verdadeiramente venhamos conhecer ao Senhor. Aleluia, conhecer, Senhor, o Teu plano que é perfeito. E à medida que nós tomamos posse disso, Senhor, nós tomamos agora por responsabilidade aquilo que é da nossa parte, porque Jesus já fez a parte dele. Ele já levou sobre si nossas dores, o castigo que nos traz a paz já está sobre ele. Aleluia, que nós possamos não calcar o calcanhar de Cristo. É isso, é colocarmos Cristo novamente na cruz, mas ele já passou por ela. Agora nós temos que andar como aqueles que fomos justificados pela cruz de Cristo. Nós temos que andar, aleluias, e tomar conta da nossa salvação que já nos foi dado naquele momento da cruz, no ato em que Jesus, ele
aleluias, ele olha para os céus, ele diz: Pai, está consumado. Que nós venhamos entender que já foi consumado na nossa vida. Jesus não vai vir novamente para se pendurar numa cruz, porque ele já se pendurou. Ele já se tornou maldito para nos tornarmos benditos do Senhor. Que nós venhamos andar como benditos do Senhor. E venhamos cumprir também a nossa missão, sob a missão de Jesus Cristo, que é de levarmos a palavra de Deus, de fazermos o ID, de cuidarmos da nossa salvação, para que nós entremos às portas da Nova Jerusalém, para que nós possamos participar, aleluias, do banquete, do grande e verdadeiro banquete, que é as bodas do Cordeiro, que nós possamos ser servidos por Ele, que nós possamos entrar naquela cidade, aleluia, que não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais desespero, mas que nós possamos, juntamente com os anjos, continuar te adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E o Senhor seja adorado dia e noite. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, Deus abençoe vocês. Olha, fica na paz, tá bom? Deus abençoe. A comitiva do Vai Virar tá cozinhando lá em cima e assistindo Café com Palavra, tá bom? Um beijo, ó, compartilha, deixa seu link, seu comentário, seu ok aí, tá bom? Irmão Denis, Deus te abençoe, profeta, viu? Irmão Denis Silva, Deus te abençoe. Boa noite, a irmã Rúbia Almeida também, que entrou aí. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Ficam todos na paz do Senhor Jesus e até segunda-feira, tá bom? Amanhã tem Momento Mulher, programa Momento Mulher. Amanhã eu tô com a presbítera Ana Paula, vai ser uma bênção, 18 horas, ó, espero você, de uma palavra de Deus, o tema absoluta, pensa num negócio daqui, pura palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. Domingo nós temos Santa Ceia na nossa sede MTR, tá? Todos vocês que estão nos assistindo, tá convidado aí a estar conosco, né, participando aí da Santa Ceia do Senhor através da nossa live, tá bom? Deus abençoe vocês, fique com Deus, ó. Já tô com saudade, hein? Até segunda, em nome de Jesus.